Você já parou para pensar em quantos lugares a gente poderia explorar dentro do nosso próprio quintal cósmico? O Sistema Solar tem 8 planetas, um monte de luas, cinturões cheios de rochas e até mundos anões espalhados por aí. Mas será que todos eles valem a pena? Ou será que só alguns realmente fariam diferença para a sobrevivência da humanidade ou até para a nossa economia no futuro? Porque, vamos combinar, não dá para sair viajando pelo espaço como quem pega um ônibus. Cada missão exige décadas de preparo, bilhões de dólares e um risco gigantesco. Então a pergunta é inevitável. Se a gente fosse escolher, quais destinos realmente compensariam o esforço? É justamente esse tipo de dúvida que sempre aparece na minha cabeça. E aí vem a apresentação. Olá, eu sou o Rafael e esse é o Papo de Nerd, onde eu trago perguntas que passam pela minha cabeça, já com as respostas que encontrei para elas. E hoje a pergunta é: quais lugares do Sistema Solar realmente valem o investimento de tempo e dinheiro da humanidade? Antes de falar de qualquer planeta ou lugar distante, a gente precisa olhar para o que está mais perto de nós: a Lua. Ela já foi o destino da humanidade na década de 60 e continua sendo a porta de entrada para qualquer exploração espacial mais ousada. A Lua tem a vantagem da proximidade. Em poucos dias uma nave chega até lá. Isso faz dela o campo de testes perfeito para tecnologias que depois poderão ser usadas em Marte ou ainda mais longe. Além disso, a Lua guarda recursos valiosos, como o hélio 3, que pode ser usado em reatores de fusão no futuro, e depósitos de gelo em crateras sombreadas, que podem virar água potável e combustível. Ou seja, antes de pensar em colonizar Marte, a Lua é o laboratório prático que pode ensinar a humanidade a viver fora da Terra de forma duradoura. Se tem um planeta que sempre foi o queridinho quando a gente fala de colonização, esse planeta é Marte. Não é à toa. Ele é o vizinho logo ali, o mais acessível em termos de viagem interplanetária. Claro, acessível é modo de dizer. Ainda estamos falando de algo em torno de 7 meses de viagem com a tecnologia atual, dependendo da posição da Terra e de Marte nas suas órbitas. Mas, comparado com ir até Júpiter ou Saturno, Marte é quase uma visita ao bairro do lado. O que torna Marte tão especial? Primeiro, a presença de água. Durante muito tempo, acreditava-se que Marte era um deserto árido e morto. Hoje, sabemos que existe gelo de água nos polos e também em depósitos subterrâneos. Pesquisas recentes até sugerem a existência de grandes reservatórios escondidos em camadas mais profundas. A questão é que nem toda essa água é fácil de acessar. Extrair gelo ou perfurar quilômetros de rocha não é nada simples, mas o fato de a água estar lá já muda tudo. Água significa a possibilidade de beber, cultivar plantas e até gerar combustível. Outro ponto é a gravidade. Marte tem cerca de 1/3 da gravidade da Terra. Parece pouco, mas já é bem mais viável do que, por exemplo, a microgravidade da Lua ou do espaço. Isso significa que seria menos destrutivo para a saúde humana em longas estadias. Claro, não é o ideal. Nosso corpo foi feito para a gravidade da Terra. Mas, para uma colônia, pode ser um meio termo interessante. E não dá para esquecer a atmosfera marciana. Ela é fina e composta basicamente de dióxido de carbono. Isso traz 2 problemas. Não dá para respirar e a proteção contra a radiação é praticamente inexistente. Por outro lado, esse mesmo dióxido de carbono pode ser uma vantagem. Com a tecnologia certa, dá para transformá-lo em oxigênio. A NASA já fez um experimento chamado MOXIE, que conseguiu produzir oxigênio a partir da atmosfera de Marte. Foi pouco, mas mostrou que a ideia funciona. Então, em resumo, Marte não é um paraíso vermelho esperando a gente chegar, mas é o lugar mais próximo e realista para pensarmos em colonização. Ele tem recursos, tem água, dá para gerar oxigênio e, principalmente, já está no radar de todas as grandes agências e empresas espaciais. Aliás,
Se você curte esse tipo de conversa sobre o futuro da humanidade, já aproveita e se inscreve aqui no canal. Assim você não perde os próximos vídeos, porque ainda tem muita viagem pelo sistema solar pra gente conversar. Se Marte é o vizinho mais simpático, o cinturão de asteroides é tipo aquele parente distante que você descobre, de repente, que é milionário. Ele fica entre Marte e Júpiter, uma região enorme, cheia de rochas de todos os tamanhos. À primeira vista, pode parecer só um monte de pedra perdida no espaço. Mas aí que está a mágica. Essas pedras guardam recursos que podem mudar completamente a economia da humanidade. Estamos falando de metais preciosos como platina, níquel e até ouro. Tem asteroide que, sozinho, poderia valer trilhões de dólares em recursos. Para você ter uma ideia, a NASA está de olho em um deles chamado 16 Psyche, que é basicamente uma bola gigante de metal. Se fosse possível trazer tudo isso para a Terra, o valor seria tão absurdo que poderia até bagunçar a economia mundial. E não é só metal. Muitos asteroides também têm água em forma de gelo. Parece simples, mas essa água pode ser o ouro branco do espaço. Além de servir para consumo humano, ela pode ser quebrada em hidrogênio e oxigênio, que juntos formam combustível para foguetes. Ou seja, em vez de levar todo o combustível daqui, poderíamos reabastecer no meio do caminho. Imagina só ter um posto de gasolina espacial ancorado em um asteroide. Claro, colonizar o cinturão em si é praticamente impossível. Não dá para construir cidades em pedras que mal têm gravidade. Mas dá para pensar em bases em asteroides maiores, como Ceres, que é considerado um planeta anão. Ou então em estações orbitais na região, aproveitando os recursos disponíveis. E olha só a ironia. Talvez o cinturão, que a gente via como cenário de filmes de ficção científica, seja muito mais útil do que vários planetas gigantes por aí. Ele pode não ser bonito como Saturno, ou misterioso como Europa, mas tem algo que todo mundo entende: recursos. Então, se a pergunta é, vale a pena gastar tempo e dinheiro no cinturão de asteroides? A resposta é um sonoro sim. Não para viver, mas para abastecer e enriquecer toda a aventura humana pelo espaço. Agora, quando a gente fala de Saturno, a primeira coisa que vem na cabeça são os anéis espetaculares. Eles são tão bonitos que até parecem convite para uma visita. Mas a verdade é que Saturno, como planeta, é completamente inviável. Ele é um gigante gasoso, sem uma superfície sólida onde a gente pudesse pousar, e com uma pressão atmosférica tão absurda que qualquer nave seria esmagada antes de chegar a algum chão lá dentro. Só que aí vem a parte mais interessante. Não é Saturno em si que chama a atenção, mas sim as suas luas. E olha que não são poucas, são mais de 8. Entre elas, 2 se destacam: Titã e Encélado. Titã é fascinante porque tem uma atmosfera densa, até mais grossa que a da Terra. Isso já ajudaria a proteger contra a radiação, algo que em Marte é um problemão. Além disso, Titã tem lagos e mares, não de água, mas de metano líquido. É um ambiente totalmente diferente, mas que abre espaço para experiências científicas incríveis e até para pensar em formas alternativas de vida. Já Encélado parece saída direta de uma ficção científica. Essa lua, apesar de pequena, tem um oceano subterrâneo de água salgada, escondido sob uma crosta de gelo. E o mais impressionante, ela solta jatos de vapor d'água para o espaço, como se fosse um geyser cósmico. Esses jatos já foram estudados e mostraram sinais de compostos orgânicos. Ou seja, se existe algum lugar fora da Terra com chance real de vida microscópica, Encélado é um forte candidato. Então, se fosse para escolher entre pousar em Saturno ou explorar suas luas, não tem nem discussão. Os verdadeiros tesouros estão ao redor, não no centro. Saturno pode até ser o astro mais bonito do sistema solar, mas quem realmente pode guardar respostas sobre a vida e recursos úteis são as suas luas. Falando em luas incríveis, não dá para deixar Júpiter de fora.
O maior planeta do Sistema Solar também tem o maior time de satélites em volta dele. São mais de 90 luas conhecidas. E dentro desse grupo, algumas são tão especiais que parecem mundos próprios. A campeã de curiosidade é Europa. Essa lua tem uma superfície toda coberta por gelo que parece um enorme campo de rachaduras. Só que o grande mistério está embaixo dessa casca congelada. Praticamente todos os indícios apontam para um oceano global, com mais água do que todos os oceanos da Terra juntos. E o detalhe que mais anima os cientistas é que esse oceano está em contato com o núcleo rochoso da Lua, o que significa interação química. E isso é exatamente o tipo de coisa que pode gerar vida. Imagina só, um mar inteiro escondido, talvez cheio de vida microscópica alienígena. Outra lua que chama a atenção é Ganímedes. Ela é simplesmente a maior lua do Sistema Solar, maior até do que Mercúrio. Mas o que a torna especial é que Ganímedes tem o seu próprio campo magnético. Isso é raríssimo em luas e pode oferecer alguma proteção contra a radiação de Júpiter, que é brutal. No futuro, quem sabe, isso poderia facilitar a criação de uma base. E ainda tem Calisto, que também não fica atrás. Ela tem crateras antigas e sinais de possíveis reservatórios de água no subsolo. Ou seja, se Marte é o vizinho e o cinturão é o cofre, as luas de Júpiter são os mistérios gelados que podem esconder respostas sobre a vida além da Terra. E só isso já faz delas destinos que valem cada minuto de exploração. Uma coisa é sonhar em explorar todos esses mundos. Outra, bem diferente, é encarar as distâncias gigantescas que separam a gente deles. É aqui que o jogo fica sério. Para começar, Marte. Na melhor das condições, quando Terra e Marte estão alinhados, a viagem leva em torno de 7 meses com a tecnologia atual. Parece muito, mas em termos cósmicos é logo ali. Já seria um desafio enorme manter uma tripulação viva e saudável durante tanto tempo, mas está dentro do que conseguimos imaginar como viável. Agora, se a gente resolve dar um pulo até Júpiter, a conversa muda. A viagem pode levar de 5 a 7 anos, dependendo da rota. Não é só o tempo. Quanto mais longe, mais combustível, mais comida, mais riscos. E lembra da radiação intensa de Júpiter? Qualquer base lá teria que ser construída com proteção extrema. Indo ainda mais longe, até Saturno, estaríamos falando de 7 a 10 anos de viagem. É praticamente uma década para ir e voltar, sem contar o tempo de permanência. Isso já exige uma infraestrutura gigantesca, com naves capazes de manter a tripulação viva por períodos muito longos, talvez até em estado de hibernação no futuro. E é por isso que Marte sempre volta como a opção mais realista. É perto o suficiente para tentar, mas distante o bastante para já ser uma conquista épica. Ir mais longe, até as luas de Júpiter ou Saturno, exige saltos tecnológicos que ainda estão no campo da ficção científica. No fundo, dá para resumir assim: no Sistema Solar, a distância não é medida em quilômetros, mas em anos de vida humana. Então, no fim das contas, se a gente fizer aquela pergunta inicial, quais lugares do Sistema Solar realmente valem o esforço da humanidade? A resposta fica mais clara depois desse passeio. Marte é, sem dúvida, o passo mais lógico. Ele está perto, tem água, dá para produzir oxigênio e já está no radar das grandes missões espaciais. Se existe um destino para a primeira colônia fora da Terra, é lá. O cinturão de asteroides, por sua vez, é a mina do futuro. A gente talvez nunca viva por lá, mas pode depender dele para combustível, metais preciosos e recursos que vão alimentar toda essa aventura espacial. Ele é como um grande armazém cósmico. E quando olhamos para Júpiter e Saturno, não são os planetas em si que brilham, mas sim as suas luas. Europa, Ganímedes, Titã e Encélado são verdadeiros laboratórios naturais, cheios de mistérios e com potencial até para abrigar formas de vida. Elas podem não ser o primeiro destino, mas certamente estarão no mapa do futuro. A questão que sobra é:
Será que vamos ter coragem e tecnologia suficiente para investir nesses lugares antes que os problemas aqui na Terra nos impeçam? O mais fascinante é que cada um desses destinos não é só uma questão de ciência, mas também de sobrevivência e futuro econômico da humanidade. O espaço não é apenas um sonho distante, ele pode ser a chave para garantir que a nossa espécie dure muito mais tempo do que a Terra sozinha permitiria. E se você curtiu essa conversa, já deixa o like e se inscreve aqui no canal. Assim você acompanha cada nova pergunta que aparece na minha cabeça. E quem sabe, ajuda a escolher os próximos destinos dessa jornada.